você sabe o que eles pretendiam com essa reforma? Isso era interessante para o Brasil? Essa reforma? O que vocês colocaram nessa? Eu coloquei que eles pretendiam uma mudança no Conselho de Segurança, baseando-se na mudança de composição do Conselho, contando com 15 países, sendo 5 fixos e 10 rotativos. Muito bom. E o que? Você acha que isso é interessante para o Brasil? O Brasil tornar-se um país desses fixos? Eu acho que não tá errado, mas eu coloquei que sim, porque o novo modelo iria compreender a política atual do mundo. Sim, nessa época de 2005 fazia total sentido o Brasil e a Índia, ah, tanto o Japão quanto a Alemanha, pleitearem uma vaga nesse Conselho de Segurança ou uma reforma nesse Conselho de Segurança. Por quê? Principalmente o Brasil, o Índia, o Japão já era uma potência, ele já era uma das grandes economias do mundo, a Alemanha também. Só que o Brasil e a Índia, né? O Brasil ele chegou a ser a sexta, mas agora ele já não é mais. E a Índia já é uma das grandes economias do mundo, mesmo que ele não é um país assim, ó, porque uma coisa é país desenvolvido é diferente de população desenvolvida. País rico é diferente de população rica. Então, enquanto país, a Índia ela tem um alto crescimento de tecnologia e de ciência lá. Só que isso não significa que a população deles são rica, que a população tem um desenvolvimento. Então, é diferente essa discussão. E mesma coisa no Brasil, ele chegou a ser a sexta economia do mundo. Mas nós não, já não somos mais faz tempo, né? Em 2005, então, pleiteávamos, né? E organizávamos para ser uma grande potência. Então, nessa época, fazia total sentido, né? E seria interessantíssimo para o Brasil. Se você respondeu sim, seria muito bom para o Brasil fazer parte dessas grandes potências, né? Militares e econômicas aí dentro do Conselho de Segurança, né? Então as respostas são essas. E eu tinha perguntado se a ONU ainda funcionava, a função da ONU, e relacionar isso com o conflito que teve no Afeganistão, né? Por quê? Porque nem todo conflito, nem todas essas questões, né? Quando olhando de cima, nós não é tão bonito e tão fácil, tão quanto pensamos. Então, esses conflitos que estão tendo lá no Oriente Médio, em algum momento, a ONU pegou e não conseguiu, né, resolver. E a pergunta que eu tinha deixado era o seguinte: qual a importância da ONU para a resolução e mediação do conflito no Afeganistão, né? Então, qual que era? Eu tinha deixado essa pergunta, né? Como que a ONU, vamos deixar essa reflexão para a gente fazer, qual que é a importância da ONU na resolução e na mediação do conflito no Afeganistão? Porque a ONU, ela tem esse poder, tem os poderes de veto, tem os países que estão ali alinhados, né, para ser essas grandes potências aí com poder de veto ou poder, como o rapaz ainda fala no vídeo anterior, né, uma grande polícia global, né? Então é isso. Dando continuidade já ao conflito de Guerra Fria, encerrando um pouco essas atividades, né? O seguinte, no final da guerra está escrito que um mundo bipolarizado, né? Então o que é bipolar? Um mundo com duas forças antagônicas, como nós já vimos e a Ana Gabriela ainda falou da imagem de uma águia e um urso. A águia é um animal que representa os norte-americanos e o urso é um animal que representa, e um mascote que representa a Rússia. Então, no final da guerra, ao final da guerra, vencido o nazismo, as rivalidades entre comunistas e liberais voltaram -se a acirrar. Então, no contexto de 1946, o líder britânico Winston Churchill fez o discurso que é considerado um marco inicial da Guerra Fria. Ele disse assim: ninguém sabe o que a Rússia soviética e sua organização internacional comunista pretendiam fazer num futuro imediato, os quais são os limites, se é se é que usar para que suas tendências expansionistas. De Stalin, do Mar Báltico a Trieste, ao Mar Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. Então, o que é que ele está querendo dizer, né? Agora já não tem mais o inimigo comum que eles tinham, que era o nazismo, né? No caso deles, né? Porque o inimigo comum
dos alemães naquela época eram os judeus. E que o Churchill tá, que o Churchill tá falando, né? Ele está falando que está fazendo uma crítica, né? Falando que da Organização Internacional Comunista, lembra que o nazifascismo, nós aprendemos isso nas outras aulas, que eles nascem, essas pessoas, esses líderes, eles aparecem como solução depois de vários conflitos de interesse. Como assim conflitos de interesse? Porque ele estava, de um lado, as pessoas estavam com muito medo de comunismo, de outro lado, as pessoas estavam desacreditando num descrédito do liberalismo. Então, o Churchill, tanto o Roosevelt nos Estados Unidos e Inglaterra representam as potências liberais, enquanto a União Soviética representa o próprio socialismo, né? Porque é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, nós falamos soviéticas, União Soviética, mas é isso. Então, é uma briga aí que nós vimos até nos dias de hoje, de direita, de esquerda, se é comunista, se não é, se é liberal, se não é. Só que é isso. Então, ainda está escrito que o presidente estadunidense Henry Truman apresenta ao público Winston Churchill, que um ano antes era primeiro-ministro da Inglaterra, ou primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Antes de seu discurso no Westminster College, em Fulton, Missouri, o discurso que fez na ocasião, o discurso da Cortina de Ferro, lembrando a expressão Cortina de Ferro de 1946. Então, pessoal, existia um diálogo amistoso e franco entre essas potências, entre esses grandes líderes. Depois, Churchill afirmou que era preciso impedir, então Churchill, presidente da Inglaterra, né, primeiro-ministro da Inglaterra, que era preciso impedir a qualquer custo o avanço do comunismo para além da queda da Cortina de Ferro, que dividia e opunha a Europa. A seguir, convocou o Ocidente para que uma grande cruzada contra o comunismo. Então, o Ocidente, pessoal, é a Europa e o continente americano, né? Nesse contexto, né? Contra o comunismo. No ano seguinte, o presidente estadunidense Henry Truman também se posicionou contra a União Soviética, dizendo que os Estados Unidos daria apoio total, né? Ou apoio financeiro e militar à luta contra o comunismo em todo o mundo. Então, era chamada assim de doutrina Truman, que influenciou fortemente as relações entre Estados Unidos e América Latina. O mundo se dividia assim em dois grandes blocos rivais, o capitalista liderado por Estados Unidos e o comunista comandado pela União Soviética. Daí dizer que a partir de então estabeleceu uma ordem internacional bipolarizada. Então, eu quero que fique claro na cabeça de vocês que em várias partes do mundo, em várias questões diferentes, os Estados Unidos e a União Soviética estavam fazendo pressões. Alguém falou alguma coisa aqui que não deu tempo de eu ler e desapareceu. Foi Evelyn, professor, vou ter que sair. Tá joia. Melhoras para ela. Fique em paz, tá? Então é isso. E essa ordem bipolarizada mundial, eles vão estar organizando um plano Marshall e o bloqueio de Berlim. Pessoal, já já a gente vai entender melhor quando chegar aqui e sobre esse bloqueio de Berlim. Ao perceber que os partidos comunistas da Itália, Inglaterra, França vinham crescendo, o governo dos Estados Unidos pôs em prática o plano Marshall. O que era esse plano? Que consistia em um vasto programa de ajuda econômica aos países capitalistas da Europa, os mais atingidos pela Segunda Guerra Mundial. A ajuda dos Estados Unidos incluía empréstimos a longo prazo, juros reduzidos e concessão de tecnologias e investimentos volumosos. Em um tempo relativamente curto, o Plano Marshall ele atingiu seus objetivos e permitiu uma rápida recuperação econômica dos países, como Inglaterra, Alemanha Ocidental e França. Lembrando que a Alemanha, nesse período, vimos aí na aula anterior, quem fez a leitura do texto, quem assistiu a aula, a Alemanha estava dividida, ela foi dividida em 4 partes. Ela ficou Alemanha Ocidental para a União Soviética e Alemanha Oriental para a União Soviética, e a outra parte da Alemanha vai ficar para a Inglaterra, França e Estados Unidos, né? E assim eles vão dividir também a própria capital da Alemanha, que é Berlim. E essa forma, né, nesse tempo relativamente curto, ele atinge os permitidos, proporcionando essa rápida recuperação, né?
tanto da Inglaterra, tanto da Alemanha Ocidental, quanto da França. Além disso, tem um estímulo às exportações estadunidenses para a Europa. Como assim, professor? Então, os Estados Unidos, vamos colocar aqui, ó, depois de 46, em 29 teve a crise, depois tem a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos posterior à Segunda Guerra Mundial. Então, o que começa a acontecer aqui, né? Como que está lidando esse conflito posterior a essa Segunda Guerra Mundial? Então, está acontecendo um investimento para essa Europa voltar. Então, além disso, estimulou as exportações dos Estados Unidos, fortalece a liderança mundial dos Estados Unidos e diminui a força do comunismo no continente europeu. A resposta da União Soviética não se fez esperar sobre a liderança. Então, sob a liderança de Stalin, eles criaram o Comecon, um conselho que visava promover o desenvolvimento econômico dos países do bloco socialista. Um dos momentos mais quentes da Guerra Fria foi o bloqueio de Berlim, de 48 a 49, né? O nome disso ficou conhecido como a tentativa de Stalin de sufocar economicamente Berlim Ocidental. Então, ele bloqueou todos os acessos rodoviários e ferroviários a essa cidade. Seu objetivo era impedir alimentos e produtos essenciais, como carvão, chegassem naquela cidade. Então, já tem uma guerra ali, né? Uma guerra geopolítica, né? Tanto que o espaço geográfico vai influenciar na política, ou tanto que a política vai influenciar no espaço geográfico. Mas os estadunidenses, ingleses e franceses responderam ao bloqueio soviético, montando uma potente área de abastecimento de Berlim Ocidental por meio de voos diários. Então, Stalin foi obrigado a suspender o bloqueio. A propaganda ocidental, né, do Ocidente, divulgou o fato, conseguindo com isso apoio de pessoas de várias partes do mundo. Já já vai ter a fotografia aqui embaixo, eu não sei se foi a fotografia. Uma das consequências dessa crise foi a decisão de tomada pelos Estados Unidos e pela União Soviética de dividir o território alemão em dois países. Assim, em 1949, nascia a República Federal da Alemanha, Alemanha Ocidental, de regime capitalista, com a capital em Bonn, né, área de influência dos Estados Unidos, e uma república democrática, entre aspas, né, alemã, uma Alemanha oriental, né, de regime socialista, como eu já falei anteriormente, com a capital em Berlim Oriental, área de influência soviética. A cidade de Berlim também foi dividida em duas: Berlim Oriental comunista e Berlim Ocidental capitalista. E para dividir essa cidade, eles colocaram um muro de Berlim, né, que foi até mais ou menos até de 61 até 89. Então, na década seguinte, graças a ajudas econômicas estadunidenses, a Alemanha Ocidental recuperou-se rapidamente e passou por um processo intenso de crescimento econômico, né, chamado de milagre alemão. Atraídos pelo desenvolvimento econômico da Berlim Ocidental e inconformados com a opressão que eram submetidos, muitos habitantes da Berlim Oriental começaram a fugir para o outro lado do muro da cidade, em busca de uma vida melhor. Para impedir a fuga dos alemães orientais, em 1961, o governo comunista construiu o Muro de Berlim, separando fisicamente as duas partes da cidade e fechou as fronteiras dos dois países. Então, esse Muro de Berlim, ele foi um fato que ocasiona, né? Quando ele marca o final, né, de todo esse conflito. Eu vou colocar aqui imagens do muro para nós conseguirmos melhor identificar e entendermos melhor o que foi esse muro, né? Então, toda vez que vocês falarem, ouvirem falarem, né, sobre esse muro de Berlim, aqui está um mapa aqui para vocês entenderem. Essa aqui era a divisão geopolítica, né, dessa Alemanha e de como ela ficou dividida, né? Inglaterra, Estados Unidos e França de um lado e a Berlim Oriental de outro. Um fato que toda vez que vocês lembrarem de Guerra Fria, vocês lembrarem desses conflitos, vocês lembram que é um conflito que vai muito além. Um fato, eu sempre falo isso nas minhas aulas, é como que o cinema, os quadrinhos, os filmes de heróis e os inimigos comuns dos Estados Unidos são construídos nessa época. Como assim, professor? Que loucura. Não é que loucura. No filme do Rock Balboa, o inimigo do Rock Balboa, ele luta
Vamos ver se aqui aparece. Ele luta, ele representa os Estados Unidos. Enquanto o inimigo dele aqui, ele é representado pela União Soviética. Então, de um lado, vamos pôr aqui, ó, essa do calção dá para a gente ver bem melhor. Ainda que fala, ó, Rock Balboa, qualquer similaridade não é mera coincidência. Então, de um lado, um representava, lutava com o short dos Estados Unidos, e de outro, o inimigo dele aqui com o short das cores da bandeira da União Soviética. E isso fica muito mais claro, né? Conforme vai acontecendo o filme. Olha aqui para vocês verem como acaba com a Guerra Fria. Então, aqui dá para ver ele com o lado da bandeira do regime comunista. Então, os Estados Unidos ele tinha toda essa questão de colocar os inimigos comuns dos Estados Unidos no cinema. E isso acontece tanto nos filmes do Rambo quanto nos filmes do Rock Balboa, né? E todo o cinema daquela época, né? Eles colocam todas essas guerras e o conflito dos Estados Unidos real como no coisa. Isso acontece até hoje em jogos de videogame e nos novos filmes de herói. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário sobre? Não é sobre essa aula, Acho que não. não. É sobre. Eu fiquei perdida no dever da questão daquele lá A e B. Mas depois eu te chamo no WhatsApp e você me fala, por favor. Tá, joia? Então, pessoal, eu quero que ficar claro para vocês como que está construindo esse mundo posterior à Segunda Guerra Mundial. Então, tá se formando a ONU já está formada, já está organizada, já a Carta dos Direitos Humanos já está em vigor. O Getúlio Vargas, em 45, ele já sai do poder, né? O governo Estado Novo dele chega ao fim. Na Europa está vivendo esse período de princípio de Guerra Fria. É esse arco que vocês têm que entender e organizar na cabeça de vocês para ficar melhor para estudar, para compreender histórias, ou filmes, ou séries, para que fique melhor organizado possível. Certinho? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Acho que não. Não? Deixa eu ver.